começar a nossa segunda aula, então, a aula de hoje. Na última aula a gente falou um pouquinho sobre o processo de discipulado, que envolve muito sobre como Jesus entendeu todo esse caminhar, e a gente entendeu o que não é discipulado e o que é discipulado, o custo que se tem ao acompanhar de fato uma pessoa ou ser acompanhado por Jesus, seguir Jesus. Hoje, então, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a estrutura do discipulado. E aí também, de novo, se eu estabeleço que discipulado é simplesmente caminhar junto, e eu não coloco alguns parâmetros, ou não entendo em que nível a pessoa está caminhando também com Jesus, dificilmente eu vou conseguir gerar crescimento, eu vou aproveitar e apoiar essa pessoa nesse sentido. Então, queria só começar lembrando o que a gente falou na última aula, do que é discipulado. Conduzir pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Conduzir é apresentar o caminho e não caminhar por ela, né? Um relacionamento é uma pessoa que já é um seguidor genuíno de Jesus, crescente, envolve passos e etapas, é isso que a gente vai ver hoje, e é com Jesus, é um discípulo de Cristo e não nosso. O objetivo é que essa pessoa se pareça mais com Jesus e não com a gente, mas que nós possamos ser um apoio nesse processo. Então, para a gente começar a entender exatamente essa ideia de conduzir pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a estrutura de crescimento e a estrutura que Deus vai nos permitir viver como igreja. Tem um livro, que depois, na última aula, vou passar algumas referências, mas que ele se chama A Treliça e a Videira. E ele fala exatamente sobre a perspectiva de discipulado, e o que ele coloca é, se você vê uma treliça, que é exatamente são as madeiras colocadas, né, e a estrutura, então, para que uma videira cresça no lugar certo, quando você olha uma treliça, existe algo fundamental que precisa ter para que ela seja útil, que é uma videira. Só que uma videira, se ela crescer sem nenhuma treliça, provavelmente ela vai envergar para um lado e ter o perigo dela quebrar em algum momento. Se ter uma treliça sem nenhuma videira é algo meio inútil, porque ela não está usando o seu propósito. E dentro disso, eu quero começar falando sobre a ideia de que o discipulado, em que a gente estabelece aqui, a gente quer organizar, é algo tanto orgânico quanto precisa de uma forma, certo? Então ele é orgânico porque eu não controlo se a pessoa vai ser acompanhada, não vai ser acompanhada, se vai dar certo. Eu lembro de momentos em que a gente estabeleceu, por exemplo, dos adolescentes, que era o seguinte: todo adolescente vai ser acompanhado, discipulado. Então, os líderes vão acompanhar a todos. Você acompanha um, acompanha outro, e assim você vai se virar. Beleza. O que aconteceu é que alguns quiseram, os outros não queriam de jeito nenhum. Pensaram, mas essa pessoa, eu nunca falei com ela, agora ela vai me acompanhar, como é que a gente vai caminhar junto? Então, não era algo natural. Então, o que eu quero dizer é, precisa ser orgânico, mas também precisa de uma forma. Se eu estabeleço uma forma muito grande de acompanhar pessoas, toda uma filosofia, todo um tratamento, e diz, você vai acompanhar 2 pessoas, a cada semana vai fazer um relatório, vai lidar com isso, e eu não tenho nessas pessoas, é difícil. Mas, se eu só tiver um crescimento muito grande, vai acontecer de uma pessoa estar acompanhando 7 pessoas, e outra pessoa está acompanhando mais 7, e essa pessoa tem todos os dias da semana ocupado, e também não consegue lidar com isso. Então, precisa de um equilíbrio. Talvez a maior ideia desse princípio que eu queria colocar é que tudo que nós fazemos aqui como igreja, nós estamos fazendo discípulos. Quer dizer que esta aula, o objetivo é ensinar sobre algo, mas eu espero que vocês se pareçam mais com Jesus depois da aula do que antes dela. No culto, a gente vai ter um tempo de louvor, vai ter o tempo da mensagem, vai ter várias coisas, mas nosso anseio é que cada um se pareça mais com Jesus e esse processo de discipulado aconteça a cada momento. Então, o que nós estamos fazendo aqui como igreja não são programas, é fazer discípulos, através dos programas que vão nos apoiar e nos ajudar nesse processo. Então, o que nós estamos organizando aqui, e depois eu quero mostrar alguns passos dentro disso, é nós estruturarmos essa treliça conforme a videira vai crescendo, e a gente poder se encaixar nesse sentido. Então tá. Pensando um pouquinho na aula de hoje, eu quero começar levantando um pouquinho sobre esse assunto. O que nós esperamos de cada faixa etária? Eu acho que é muito, muito real isso, por exemplo, no ambiente de colégio, em que o recreio está todo mundo junto, mas você vê muita diferença entre uma criança que está começando com 4, 5 anos no colégio e alguém que está saindo com 16, 17 anos, né? Mas a perspectiva de tudo isso é,
Quando a gente chega em casa, nós temos filhos pequenos ou tem bebês, a gente não espera que o filho, o bebê, ele consiga falar paralelepípedo, consiga fazer uma conta de trigonometria, ele consiga fazer algo complicado. A gente entende que o processo dele é leite, é necessidade. E quando a gente se torna pai, uma das coisas que a gente mais percebe é que o bebê faz 2 ou 3 coisas, é fazer cocô, xixi, chorar e mamar, é mais ou menos isso. Então é mais ou menos um processo simples que você não pode deixá-lo sem isso, entendeu? É deixá-lo sobreviver, esse é o processo. Só que com o passar do tempo, vem outras demandas. E se você simplesmente para uma criança dizer, está aqui teu leitinho, pronto, isso não vai adiantar, porque não é assim que você trata uma criança ou alguém maior. Nós não esperamos que um adolescente consiga resolver, por exemplo, o imposto de renda dele ou fazer alguma coisa mais complexa, mas a gente espera que ele faça a conta que é necessário de trigonometria na escola e tudo mais. O que eu quero dizer é, conforme nós vemos o crescimento de uma pessoa física, nós esperamos um desenvolvimento dela também, certo? E é por isso que a gente mesmo, nas nossas frases, diz, puxa, essa pessoa é imatura. Por quê? Porque para a nossa ótica, pelo menos, a pessoa não age compatível com a idade física que ela possui, mas é uma percepção nossa. Então, nós temos o entendimento disso. E a grande pergunta disso é em que momento que nós estamos da caminhada. E isso é muito importante de a gente avaliar, porque espiritualmente não necessariamente tem a ver com algo físico. Por exemplo, um senhor de 70 anos, ele conhece Jesus hoje, e ele começa a experimentar isso. Ele certamente é alguém muito experiente, pode ser já aposentado, trabalhando 50 anos numa empresa, pode ser alguém muito importante em várias áreas, mas espiritualmente, ele é um bebê espiritual, ele é uma criança, ele está aprendendo. A gente literalmente fala que ele precisa do leite espiritual, ele precisa entender as bases. Agora, nós vemos também pessoas que talvez são pré-adolescentes, adolescentes, e que já têm desenvolvido, já têm conquistado vitórias na caminhada com Jesus, já têm experimentado tudo isso. Então, a pergunta aqui dentro é, você olhando para a sua caminhada espiritual, em que momento você está? Porque isso vai definir o que você precisa nesse momento. Então, se a minha caminhada espiritual não tem necessariamente a ver com a minha caminhada física, então eu preciso avaliar isso para saber os passos que eu preciso no momento da minha caminhada, certo? Então tá, se você tem a sua Bíblia, eu quero te convidar então a abrir em 1 João capítulo 2, e esse vai ser o nosso texto base de hoje, porque na última aula a gente falou um pouquinho sobre como Jesus foi organizando todo esse processo discipular, e agora a gente vai ver como João, o discípulo amado, que caminhou com o próprio Jesus, desenvolveu e também apresentou isso para as igrejas que ele estava próximo. Então você percebe algo no próprio Jesus. A primeira coisa é, Jesus tinha 12 discípulos, certo? 12. De 70 ou mais que houveram no caminhar próximo dele. Houveram muito mais pessoas, mas ele escolheu 12. Houve o processo de afastamento de Judas e depois Matias então entrou no lugar, mas isso posteriormente, mas eram 12 pessoas inicialmente. Desses 12, tinham 3 que Jesus caminhava bem perto, Pedro, Tiago e João no barquinho, entendeu? Essa é a parte. Pedro, Tiago e João sempre estavam mais perto. Quem que foram os discípulos que viram a transfiguração e a transformação de Jesus? Pedro, Tiago e João. Eles estavam perto, mais próximos do mestre. Para quem Jesus referia perguntas importantes e impactantes muitas vezes? Próprio Pedro. Pedro, de alguma forma, tinha uma caminhada mais próxima ainda com Jesus. E a gente percebe desse desenvolvimento ao longo do início da igreja, mas a gente também percebe João mesmo dizendo, sendo o discípulo amado. Então, Jesus, apesar de acompanhar mais pessoas e não se afastar delas, ele também entendia que ele tinha uma prioridade com algumas poucas para ter qualidade. Então, nesse processo, 1 João 2 fala exatamente do que João entende e vai compartilhando sobre crescimento espiritual, que quer dizer que você não está no mesmo ponto espiritual talvez do que eu, mas eu posso te ajudar na sua caminhada e você pode me ajudar na minha caminhada. Então, eu preciso identificar para poder ser um apoio e me identificar para poder entender os próximos passos. Então tá, olhando lá para 1 João capítulo 2, a gente não vai ler todo o capítulo, depois você pode ler em casa também, mas eu quero pegar alguns pontos-chave
do que, de alguma forma, João quer organizar nesse pensamento. Então, quando a gente olha ali, o primeiro ponto é o versículo 6. Olha o que fala o versículo 6 de 1 João 2. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Muito bem. João está escrevendo para os ouvintes que ele sabe que eles estavam em caminhadas diferentes ou em momentos diferentes da caminhada. Segunda coisa, a introdução desse capítulo é sobre se manter firme realmente com Jesus, mesmo quando eu peco e quando eu erro. E nesse processo, a primeira marca de um discípulo genuíno, de um discípulo verdadeiro, que João vai falar, é a obediência. O que quer dizer algo bem simples. Se você afirma que Jesus é o seu mestre e que você o segue, então você o obedece. É um passo simples, é um passo claro, não tem muita dúvida nessa questão. Obediência é andar como ele andou. O que quer dizer, Jesus caminhou assim, Jesus deu esses passos e eu preciso olhar para a minha vida de que forma eu posso me parecer com o meu mestre. Esse é um caminhar em primeiro lugar. Segundo, olha lá o versículo 9 e 10, olha o que ele fala. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz e nele não há causa de tropeço. Aí pegou pesado. Porque o primeiro é obediência, é vertical, entendeu? Deus me fala, eu faço. Deus me diz, eu faço e vamos lá, estamos juntos, Jesus. E aí o segundo é amor para com o outro. Só que não é amor para com os meus melhores amigos, amor para com a pessoa que eu amo profundamente. É o amor para com os inimigos e para com as pessoas que eu tenho dificuldade. Porque ele diz, quem diz que caminha na luz, mas odeia o seu irmão, a pessoa que está do seu lado, não está caminhando na luz. Então, uma marca do discípulo, a segunda marca é o amor. E aí envolve o amor horizontal, eu com outras pessoas. E esse é um processo difícil, porque pessoas nos magoam, nós magoamos pessoas, lidamos com todo esse processo e a gente precisa crescer exatamente nesse tratamento. Então, amor é a segunda marca. Olha essa terceira marca, então, está lá no versículo 24. Eu estou pulando alguns textos, mas depois a gente vai entrar neles também. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Discernimento é uma palavra bíblica, que quer dizer uma compreensão espiritual do que é o certo e o errado. Eu não consigo ter discernimento se Jesus não está no meu coração. Discernimento é uma avaliação que eu preciso ter na minha vida com relação à palavra de Deus e o Espírito Santo me mostrando do que é o caminho que eu devo seguir. Então, o discernimento também é um passo correto e é um passo que envolve uma marca de um discípulo. Segunda parte dentro disso são os níveis de crescimento. E eu quero só ler rapidamente dos versículos 12 até o 14, e a gente vai entrar bem a fundo exatamente nesses textos sobre o que João está falando. Então, olha o versículo 12. Filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu escrevo a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês porque venceram o maligno. Filhinhos, eu os escrevi porque conhecem o Pai. Pai, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevi a vocês porque são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Percebe? João aqui ele não está falando sobre 3 idades diferentes. Ele não está pegando o Conte Criança, o Up Life e depois a terceira idade. Ele está pegando exatamente caminhadas diferentes de pessoas que estavam ali. Imagina que a igreja primitiva, ela tinha uma mistura de muitas pessoas. Pessoas que vinham do judaísmo, conheciam profundamente a lei e agora estavam compreendendo quem Jesus era no meio de tudo isso. E elas conheciam a lei, mas precisavam torná-la clara diante de Jesus. Mas haviam outros gentios também, sejam gregos, sejam de outras regiões, que eles literalmente estavam aprendendo do zero aquela caminhada. Então, João entendia que cada um estava na sua caminhada, e estar na sua caminhada era esse processo de que todos precisavam crescer. Discipulado envolve crescimento. Então, é isso que eles precisavam. E por fim, nesse capítulo fala também sobre 3 pedras no caminho. São 3 coisas que atrapalham um discípulo de crescer. Olha o versículo 15 então. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo.
O mundo e a sua passam, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. O que ele está dizendo aqui? Existem coisas, 3 coisas que atrapalham na caminhada e vão impedir o crescimento. E que se você permite essas coisas, elas vão te travar. E são essas coisas, em primeiro lugar, a concupiscência da carne, que é esse amor pela carne, a impureza e várias coisas, dos olhos, então se meus olhos são puros ou impuros, e a ostentação dos bens, o anseio de ter mais e de poder ser mais a cada vez. Na prática, e num resumo, se eu colocar qualquer coisa no lugar de Jesus na minha vida, eu deixo de ser um discípulo dele, e eu começo a viver por esta outra coisa. Ídolos podem ser bem bonitinhos, podem ser incríveis, podem até ter cara de religião, cara de igreja, mas se eles ocupam o lugar de Jesus, eu deixo de crescer e eu começo a desenvolver coisas nessas áreas. Já vi muitas pessoas caminhando com Jesus e em momentos em que alguma coisa diferente entrou nessa perspectiva, certamente a sua caminhada parou e precisaram retomar essa caminhada depois. Por isso, às vezes nós podemos ver pessoas de muito tempo de igreja, 30 anos de igreja, mas que ainda caminham como bebês espirituais. E nós podemos ver pessoas com pouco tempo, mas que têm tanta sede, tanto anseio, que estão crescendo rapidamente, desenvolvendo. Então, pessoalmente, me alegra muito as pessoas que têm tomado decisão, têm colocado a lâmpada ali, e a gente pode estar junto já, né? A gente já pode ver o crescimento, o anseio, a caminhada. Vejo perspectivas de pessoas que chegaram já tempos atrás também, caminharam isso também de uma forma feliz e ansiosa. Então essa é a caminhada de que eu não posso deixar coisas que tirem o foco de Jesus. Pensando nisso, agora a gente vai entrar exatamente nessas 3 categorias, nesses 3 níveis: filhos, jovens e pais. O meu anseio é que através dessa aula, você em primeiro lugar avalie o seu coração e avalie em que momento você está dessa caminhada. E em segundo lugar, como você pode ajudar uma pessoa que está num passo anterior para que ela possa também chegar no seu passo, certo? O entendimento é, dificilmente um filhinho, ele vai conseguir acompanhar alguém que já está em outras etapas, porque ele precisa aprender o básico, mas ele vai conseguir acompanhar outras pessoas que ainda precisam conhecer essa mensagem. Então, em todos os passos, você sempre vai ver um passo anterior e o passo atual, certo? Uma frase e alguns textos que comentam ou que a gente compreende, então, sobre o que esse texto fala. O primeiro ponto, ou o primeiro tema, é o que a gente chama de gestação. A gestação ainda não é o filho completo, não nasceu ainda nesse processo, mas o que a gente entende é, de alguma forma, as pessoas que estão ao nosso redor e que estão nesse processo de conhecer Jesus, de ir na igreja, de ter algum contato, de buscar alguma coisa espiritual no nosso meio, e a gente vê pessoas de várias formas, elas não são ainda filhinhos espirituais, elas ainda estão nesse processo de conhecer. O que quer dizer que eu não posso chegar para uma pessoa que não declarou ainda que Jesus é o seu Salvador e dizer: querido, na tua vida tu está fazendo coisa assim, tu não pode fazer isso. Puxa, tu não paga os impostos, querido, Jesus manda a gente ser honesto e tudo mais. A pessoa pode falar: legal, bacana, mas quem que é esse tal de Jesus? Eu não tenho compromisso nenhum. Ela simplesmente está vivendo a vida. Ela pode avaliar, e o perigo disso é avaliar por uma ética ou avaliar por um comportamento. Pessoas não podem entrar nessa caminhada cristã por ética ou por comportamento, porque a gente aprende a viver com os outros. Quer ver uma coisa? O rapaz vai jogar bola. Chama os amigos para jogar bola aqui na igreja. Um chuta a perna do outro e o cara levanta um palavrão e fala: mil perdões, pastor. E a primeira coisa que eu falo: cara, não precisa me pedir perdão. Eu não estou preocupado com a tua palavra. Eu estou preocupado com o teu coração. A palavra que sai é o de menos agora. Só que essa é a questão. Se a gente para nesse momento e no processo de gestação eu digo: não, aqui não se fala essas palavras. Tudo bem, não devemos usar palavras ruins aqui. Mas não é esse o princípio. A questão é: o coração transformado gera uma transformação de atitudes. Se eu só levar uma transformação de atitudes, eu tenho uma pessoa muito ética, mas morta espiritualmente, e não vai adiantar.
É uma transformação de coração, e esse é um processo de gestação. Olha o que diz Romanos 10, a partir do versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Precisa ser algo declarado e confessado. Para que eu me torne um filho de Deus, a Bíblia fala que eu preciso declarar que Ele é o meu Senhor. É um processo que precisa acontecer na minha vida. Existe algo bem claro que quando a gente vai casar e a gente vai no cartório, o juiz, diante das testemunhas, é por isso que temos testemunhas, ele pergunta: você, de livre e espontânea vontade, está casando, está entrando em matrimônio com esta pessoa? Por quê? Porque de forma alguma pode parecer algo coagido, pode parecer algo forçado, tem que ser algo espontâneo, desejoso da própria pessoa. Essa frase faz muito sentido exatamente na caminhada com Jesus. Você, de livre e espontânea vontade, você anseia caminhar com Jesus, que Ele seja o seu Senhor e Salvador. Isso é o que você declara, e é por isso que cada um de nós precisamos em algum momento declarar, e nós vivemos por essa declaração: Jesus é o meu Senhor. O que eu vivia antes não importa mais, agora é essa nova caminhada que eu tenho com Ele. E quando eu declaro isso, essa declaração ela é clara exatamente para que uma nova vida comece. E ela envolve então compreensão espiritual. Olha que legal, 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Entende? Não adianta eu tentar sentar com uma pessoa e fazer um discipulado com um não cristão, porque ela vai entrar numa ética cristã, sem ser cristão. Eu vou apresentar para ela padrões que ela precisa tirar e padrões que ela precisa fazer, mas é um coração espiritualmente morto ainda. E é por isso que o processo inicial, ele precisa ser por compreender se essa pessoa conhece ou não conhece Jesus. A primeira coisa que eu tento fazer em toda conversa de discipulado, em todo acompanhamento, é conversar sobre a salvação da pessoa. Porque se não há salvação ainda, esse é o primeiro passo de conversa. Não adianta eu falar sobre nenhuma mudança de vida se Jesus não entrou, porque as coisas espirituais se discernem e se compreendem espiritualmente. O Espírito Santo me mostra. É a mesma coisa de você ler a Bíblia antes de se converter e depois. Antes, talvez, a sua experiência é de que tem um livro, tem regras, tem coisas que você pode gostar ou não. Depois de se converter, é a palavra de Deus para a sua vida, e ela é viva, ela é eficaz, ela corta o nosso coração, ela mostra coisas que estão para o nosso coração, precisam ser transformadas, e isso só se discerne espiritualmente. Por isso, a gestação é talvez esse primeiro ponto em que nós queremos acompanhar as pessoas, e aí nós entramos na parte dos filhos. É exatamente o momento de firmar valores. Toda criança, você sabe, a gente precisa instruir o que é certo e errado. Se você deixa uma criança de 2 anos solta pela casa, a primeira coisa que ela vai fazer é algo contra a sua vida perigoso. Não é para o mal, mas vai subir numa mesa, vai tentar ligar o fogão, vai botar a mão em algo quente, vai botar o dedo na tomada, vai acontecer. Por isso precisa de supervisão. É essa ideia, a perspectiva de que um filho precisa ser acompanhado, ele precisa firmar os seus valores, saber isso é certo, isso é errado, mas isso só acontece quando toma uma decisão com Jesus. Então olha o que fala 1 João 2,12, filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Então essa pessoa, ela aceita o perdão de Jesus, e essa é uma das coisas mais especiais e mais profundas. Uma das coisas mais especiais que a gente experimenta, e eu lembro que logo quando eu tomei uma decisão por Jesus, eu tinha 7 anos de idade. Então, eu me converti depois umas 12 vezes, não me converti, mas eu pedi perdão para Jesus. Jesus, agora entra no meu coração. Não, mas agora é de verdade, agora parei mesmo de pecar. Não, mas agora entra de verdadinha mesmo, vamos lá. Porque era um processo que eu ia repetindo e avaliando várias vezes de, puxa, eu aceitei, eu entendi o que é Jesus, mas estou continuando a fazer coisa errada. Será que eu continuo perdoado? Continuo? Puxa, então tá bom, vamos comer. Tá, mas agora eu errei mais. Eu continuo perdoado? Puxa, que incrível. Esse processo ele é especial, porque a gente vai sentindo exatamente o amor e o cuidado de Jesus. Olha o segundo texto ali, 1 João 2,14. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Existe uma perspectiva de conhecimento de que o filho conhece o Pai, e os pais espirituais conhecem o Pai, em graus completamente diferentes, mas conhecem.
Quando a Sara está dormindo no berço dela, ela chama ou o papai ou a mamãe. Não importa quem entre, não é o papai ou a mamãe, ela vai chorar, porque ela conhece a voz, ela sabe quem é, e ela tem uma avaliação bem clara de que ela nos conhece, o suficiente para saber quem nós somos. Mas a Sara não sabe que eu fiz faculdade, não sabe quem eu era como criança, adolescente, não acompanhou minha trajetória, não sabe, não entende todo o processo de eu ser um pastor, ela não me conhece todas as partes, como por exemplo a Sofia me conhece, mas ela conhece o papai. O filho, ele vai conhecendo ao pai, e vai experimentando isso, puxa, isso é perdão, isso é graça, isso é incrível, eu quero viver isso a cada dia mais. E eu quero poder experimentar isso na minha vida. E essa alegria de firmar os valores, de saber que esse perdão que um dia me alcançou, ele vai permanecer para a vida toda, porque o sangue de Jesus me limpou. E que essa caminhada, uma vez que eu decidi caminhar com Jesus, ela é para sempre. Essas coisas firmam valores, nos animam, nos alegram, porque dizem, puxa, a gente está caminhando em uma caminhada que é para a vida toda. É uma decisão que eu não quero abandonar mais. Eu quero seguir, mas eu preciso começar em algum lugar. Perdão e o conhecimento básico são coisas importantes. Algumas características talvez dessa fase. Em primeiro lugar, filhos são vulneráveis. Não dá para deixar sozinho, é uma fé frágil ainda. E você vê muitas pessoas saindo da igreja exatamente nessa parte. É um momento em que a pessoa ela fala, puxa, eu cheguei na igreja, e aquela frase, todo mundo aqui é tão perfeito, e aí quando a pessoa fala essa frase, ela vai se decepcionar loguinho com alguém. É alguém que falou uma palavra atravessada e fala, mas eu cheguei no lugar que era para as pessoas serem boas, e as pessoas não são boas aqui, então eu não quero mais saber. É uma fé frágil ainda, de entender que pessoas erram, pessoas são pecadoras, existe a redenção, perdão de pecados e todo esse processo. Segundo, são instáveis, não tem uma constância ainda. É talvez um momento em que a pessoa está super empolgada, fala, Jesus é tudo para mim, e no outro dia fala, Jesus, eu não lembro mais quem é, porque eu preciso resolver esse problema, e aí eu volto. Então essa caminhada precisa ser e ter um apoio de alguém. Por fim, elas não têm um discernimento tão claro ainda, seguem mais facilmente a outros. Eu lembro no seminário, logo quando eu cheguei, o primeiro ano do seminário ele é muito engraçado, porque tem pessoas que já servem há muitos anos na igreja, tem pessoas que têm 40, 50 anos começando a estudar, e tem de 17, 18 que acabaram de sair da colégio e às vezes acabaram de se converter. E eu lembro de uma aula sobre evangelismo e tudo mais, e aí tinha uma colega que falou, professor, eu fiquei muito empolgada com algo tão incrível, porque eu fui uma vez numa apresentação do Benerim, e eu caí para trás, estava todo mundo caindo para trás, eu caí também, foi uma experiência incrível. Ele falou, fire, touch, eu caí também, eu senti tudo, e foi um tempo naquela aula de explicação sobre o que é o Evangelho, o que não é, o que são coisas que são assim uma experiência a mais, que não necessariamente são verdadeiras, ou não necessariamente vêm de Deus, e o que não são. Então, era muito visível de saber, nós estamos em níveis diferentes. Agora, o papel do jovem e do pai é ser sensível com o filho, é ser cuidadoso para com ele, é entender que ele está caminhando, ele está crescendo. Então, tudo bem, o aspecto é que o filho nunca tenha vergonha de falar o que aconteceu, nunca tenha vergonha de falar o que pensa, porque se chegar um momento que ele tem vergonha, ele vai se afastar de qualquer outro caminhar. É quando o discipulado começa já no começo, porque a primeira coisa que a gente diz é, não, isso aí não sabe de nada. Não, olha aqui o que está fazendo. Esse autor, esse livro que tu está lendo, horrível, não pode ler de forma alguma. E não ter sensibilidade é a gente já travar a caminhada no começo. Ser sensível é, puxa, legal, mas percebeu algumas coisas aqui? Vamos comparar com a Bíblia? O que você acha disso? O que você avalia isso? É um momento inicial e tudo bem. Segunda coisa, quais são as necessidades para alguém que é um filho espiritual? Primeiro, cuidado especial. De alguma forma, ele precisa de tempo para entender os princípios. O leite é para o bebê, então ele precisa ter tempo para entender as coisas práticas, iniciais. Não adianta eu tentar explicar coisas tão complexas, eu entrar sobre escatologia e sobre pré-milenismo, amilenismo, com uma pessoa que acabou de conhecer Jesus, eu preciso explicar para ela o que ela tomou de decisão, se aquilo ali de fato aconteceu, e firmar os valores. Existem passos em cada faixa etária espiritual. Segundo, é um contato frequente. Essa pessoa precisa saber que tem um apoio, e é o momento que a pessoa mais vai ter dúvidas, e dúvidas genuínas. E a pessoa vai fazer todo tipo de perguntas do mundo. Eu lembro,
agora acompanhando o crescimento da Elisa, as perguntas que ela faz, e as perguntas dela são geralmente muito especiais. É tipo, Judas foi para o céu? Mas será? Mas ele não podia se arrepender? Mas isso podia acontecer? O diabo pode se arrepender em algum momento? Mas se ele não pode se arrepender, então por que ele está ali? Mas quem criou o mal? Essas perguntas fáceis, entendeu? Bem básicas. E que são perguntas que a gente precisa aprender para poder acompanhar e para poder ajudar. São perguntas genuínas. Permita que filhos façam perguntas. Por fim, orientação. Conhecer a Deus é entender que essa pessoa está nesse processo. E a gente precisa ajudar. Lembra? Conduzir. Não é você caminhar por ela, não é você decidir por ela, mas é conduzir, mostrar, esse é o caminho. Se você quiser continuar a caminhada, esse é o caminho. E a pessoa vai poder então dar esses passos. Olha o que diz Efésios 4,14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem o erro. Sabe o que quer dizer? E sempre existirão pessoas que dizem coisas falsas, parecendo coisas bonitas. Sempre existirão, sempre houveram e sempre existirão, até o momento em que Jesus der um basta nisso. Mas a grande perspectiva de maturidade é quando a pessoa literalmente assume que, puxa, eu estou começando a entender que isso aqui talvez não é tão bom. E a coisa mais legal numa caminhada de discipulado, num processo, é a pessoa mesmo avaliar, puxa, eu estava acompanhando essa série, eu estava acompanhando isso, mas não aconteceu, né? Eu lembro de alguns amigos que estavam vendo a novela da Record, né, de Jesus e de outros milagres e tudo mais, e aí teve um momento que a pessoa falou, peraí, mas isso não aconteceu, né? Mas esse aqui não tinha uma traição com outra pessoa? Falou, exatamente, então retém o que é bom e o resto não precisa reter, bota fora, beleza. Essa avaliação, ela é muito especial, porque é uma avaliação pessoal. A gente não está cortando a pessoa, a gente não está travando o crescimento, a gente só está mostrando os passos que ela precisa dar. Muito bem, em cada um dos níveis eu vou propor materiais e mostrar para vocês coisas que a gente quer caminhar junto como igreja. O primeiro nível, e esse primeiro caminhar, e essa ideia da gente caminhar então com uma pessoa que está começando a sua caminhada espiritual, é através desse livro aqui, Bases da Fé Cristã, que eu falei um pouquinho na última aula. A ideia é, essa pessoa precisa ter bases, ela precisa entender o básico, o inicial, para então poder caminhar. Se uma pessoa, talvez, que está começando a caminhada cristã, vai pegar livros e vai pensar, puxa, eu ouvi falar de Crônicas de Nárnia, eu quero ler C.S. Lewis, coitada, porque vai ler uma leitura rebuscada, com vários argumentos filosóficos e tudo mais. A pessoa precisa entender argumentos e coisas que não tem nada a ver com a cognição, o entendimento dela, não tem a ver com, puxa, uma pessoa que não entende ainda, ela vai entender tudo. A grande questão é, discernir espiritualmente, eu preciso caminhar com uma pessoa para compreender alguns passos que a gente ao longo da caminhada vai entendendo. Então a primeira coisa é, um filho, ele não pode acompanhar um jovem ou pai, mas o filho é talvez uma das pessoas principais que vai ajudar alguém que está na gestação para conhecer Jesus. Pode ver que na igreja quem mais fala de Jesus para os outros é quem acabou de se converter, porque é a pessoa que sabe da onde Jesus tirou ela, para onde ela está, ela vive essas alegrias, ela está firmando valores e ela está trazendo pessoas, e está se animando nessa caminhada. Então, saiba que se você é um filhinho, você começou há pouco a sua caminhada com Jesus, você tem um papel no reino de Deus, que é ajudar essas pessoas que não conhecem ainda, para que elas conheçam. Esse é o nosso processo, a gente precisa ajudar, para que aos pouquinhos essa pessoa possa também conhecer Jesus. Muito bem, segundo ponto, jovens. Os jovens, eles vão poder acompanhar os filhos, certo? E nesse processo, olhando para quem é um jovem, o momento da juventude espiritual, ela tem a ver exatamente com experimentar vitórias. É como se o filho, ele sai da descrença para a crença. Agora eu acredito em Jesus e Ele é meu Salvador. Agora o jovem está saindo da crença para a maturidade. Ok, agora eu vou experimentar a minha vida espiritual na prática. E aí começam a entrar os conteúdos e os temas que a gente vai avaliar na nossa vida. Então aí a gente vai conseguir compor sobre várias coisas e sobre várias avaliações na nossa vida. Então, eu lembro quando era jovem, com 18 anos, depois de muito esforço, tirei minha carteira de motorista, e eu lembro com aquela carteira na mão, eu só queria que minha mãe me permitisse levar em qualquer lugar, e qualquer coisa que fosse eu queria ir, eu podia ir de carro. Eu lembro que minha mãe precisava comprar uma tinta, e era uma tinta, eu jamais ia querer comprar tinta com ela, mas naquele dia eu podia ser um motorista, então eu fui comprar tinta, a 2 quadras de cada, de carro, feliz, porque era uma pequena vitória, um pequeno passo para o homem, né?
Um pequeno passo para a humanidade, um grande passo para o homem. E nessa experiência, o jovem experimenta isso. Olha o que diz 1 João 2,13, a segunda parte. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Olha que legal. Existe o texto da palavra de Deus que fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Uma coisa é você ler isso, outra coisa é você experimentar. Puxa, eu tenho um vício em pornografia, um vício em outra área, eu tenho um vício, uma compulsão por compras, eu tenho uma luta nessa área, eu tenho um problema com bebida, e você começa a experimentar pequenas vitórias que você sabe que não vem de você. É o próprio Deus fazendo isso no seu coração, e você fala: caramba, isso é real, o Espírito Santo está começando a mexer no meu coração e eu estou experimentando vitórias. E essa é a parte: vocês venceram o maligno, não por força de nenhum de nós. Nós não somos fortes, a gente cai em todas. Mas o Espírito Santo trabalhando no nosso coração, ele começa a transformar o coração de dentro para fora. O perdão dos pecados passados, agora ele começa a gerar uma libertação. Tem coisas na minha vida que eu percebo claramente que são lutas até hoje. Mas tem outras coisas na minha vida que no começo da caminhada eram muito grandes e Jesus foi transformando. E para mim a coisa mais especial foi olhar para trás e falar: caramba, eu não sou mais o mesmo Samuel. Porque a vida que eu vivia passou, agora eu tenho uma nova vida em Cristo. Esse processo é especial de poder vencer batalhas e experimentar essa vitória. A gente sabe que a gente vai ser perdoado, a gente aprendeu como filho que nós seremos perdoados, mas experimentar vitórias é algo que é um processo exatamente nessa caminhada. Olha o segundo texto, 1 João 2,14, a parte C do texto. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, vocês venceram o maligno. Fisicamente, em geral, o momento mais forte da nossa vida é quando é a juventude. Mas espiritualmente, o que ele está dizendo é: eu conheço a palavra, e a palavra começa a fazer sentido em mim, e a palavra começa a me ajudar a eu vencer as minhas lutas e as minhas batalhas. Então eu começo a ver esse sentido. Conforme a maturidade chega, o jovem vai descobrindo como colocar em prática todas as coisas que ele foi conhecendo sobre Deus. E é por isso que é tão importante eu ter base. Se eu não tiver base, a questão é eu chegar numa guerra sem a arma certa. Então, quando eu entendo o que a palavra de Deus diz de fato e as verdades de Deus, eu não vou cair nas mentiras de Satanás. Então, quanto mais eu entendo e mais eu compreendo as verdades sobre Deus e da sua palavra, menos eu vou cair em qualquer mentira que qualquer outro possa dizer nessa circunstância. Então, isso pode envolver várias áreas e várias circunstâncias. A palavra de Deus nos ajuda nesse processo. Segunda coisa, quais são as características de um jovem espiritual? Primeiro, são fortes, aguentam a pressão. Não vai ser aquele momento em que qualquer circunstância ao redor a pessoa já vai desanimar na caminhada, já vai se afastar da igreja, já vai pensar: não funciona. Mas ela sabe que pessoas imperfeitas caminham com pessoas imperfeitas. A igreja é feita por pecadores redimidos, mas pecadores, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, uma transformação. Eles experimentam a transformação de Deus em áreas de sua vida. É o que a gente falou das vitórias. São coisas que começam a ser transformadas. É aquela parte, aquele momento em que pessoas que te conhecem, elas conversam contigo e falam: caramba, tu tá mais calmo, né? Eu vejo que parece que o mantra mudou, o chakra trocou, alguma coisa aconteceu, tu está em paz, está tranquilo. O que aconteceu? Esse é um ótimo momento para que você saiba que não veio de você, mas o reconhecimento das outras pessoas é uma percepção de que o Espírito Santo está trabalhando. E isso é uma parte mais especial e espiritual desse processo. Por fim, empolgação. O jovem espiritual, ele é empolgado. É a pessoa que você pode ver que a maior quantidade de pessoas que servem nossa igreja em múltiplos ministérios no dia a dia são jovens espirituais, são pessoas que topam qualquer coisa. Cara, a gente vai fazer um galeto, e o galeto logo depois do almoço, mas a gente tem uma semana para fazer e tem que começar a limpeza às 8 da manhã, mas a programação dos jovens acaba às 11 da noite, não sei o quê. Beleza, eu estou lá. Porque a pessoa quer viver, ela quer ter essa experiência, ela quer crescer com isso, ela está disposta. Mas é que nem um estilingue. Se você virar para o lado certo, vai longe. Se você virar para o lado errado, vai muito distante. Então, é um momento importante de você não só firmar aqueles valores que foram estabelecidos, mas você ir direcionando. Porque é um momento em que a pessoa, ela vai fazer. E ela vai arrumar, ela vai organizar. E se não for bem direcionada, existe um perigo nisso. Do que eles precisam? Oportunidades, responsabilidades
auxiliam na maturidade. Então, você dá para o jovem uma responsabilidade, é ele saber que ele também faz parte da igreja. É muito ruim um ambiente de igreja em que só o pastor ou só líderes podem ministrar, ou podem acompanhar, ou podem discipular, ou dizem, só eu pastoreio a igreja, só eu discipulo minhas ovelhas. Então, o pastor discipula 400 pessoas e é uma mentira grande, porque ele nunca vai conseguir acompanhar isso. Então, é aquela percepção de existe o clero e existem os outros. E não é o que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus diz, num sacerdócio universal, de que quando eu conheço a Jesus, eu experimento essa vida na vida, eu acompanho também esse processo com outras pessoas, mas que a partir da minha maturidade espiritual, eu posso também ter responsabilidades. Segundo, celebração, aprender a ver o que está sendo transformado. No acompanhamento, vibrar com a pessoa as pequenas vitórias que ela tem, e a pessoa vai dizer, cara, eu nunca li a Bíblia na vida, e nessa semana eu consegui ler 2 dias a Bíblia, e você fica empolgado. Não é aquele lá falar, espere o tempo em que você leia 7 dias na semana por 2 horas. Não é isso que ela precisa naquele momento. Ela precisa saber que ela está caminhando, que ela está crescendo. Por fim, direção. Bem direcionados, como eu disse, eles são bênção, e eles vão muito longe. Olha o que diz 2 Coríntios 7:1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor a Deus. Então, nós estamos nesse processo, nos livrando das impurezas e vivendo essa nova santidade. É um processo de santidade. A minha salvação na prática começa a fazer efeito. E eu preciso exatamente estabelecer isso na minha vida. Quais materiais, então, são talvez relevantes para isso? Aqui tem umas sugestões, mas no nosso site, eu vou mandar depois esse link, nós temos uma biblioteca de recursos, onde você pode encontrar vários livros sobre qualquer parte da caminhada cristã. Então eu diria, talvez a maior sugestão para uma caminhada em uma pessoa, com uma pessoa que está nesse nível, puxa, ela já tem bases claras, já sabe quem é Jesus, já compreende isso, já tem esse entendimento básico, e entra aqui, pegar temas específicos da caminhada cristã. Então, por exemplo, um tema masculino, é um livro Homem Nota 10, ele pega 1 Timóteo 3, que são os atributos de um presbítero, e ele começa a ver cada um deles na nossa vida. Então, para um homem, essa é uma caminhada muito boa. Ela, a imagem dele, esse é um dos livros também que fala da identidade feminina, também a luz do caráter de Deus. Então, se coloca o caráter de Deus e como a identidade da mulher também pode se estabelecer dentro disso. Deuses Falsos é um livro que pode ser aplicado para todos, que ele fala exatamente sobre os ídolos do nosso coração que estão no lugar de Jesus. Então, você vai ver temas, vai ver muitas áreas e que a gente pode ir construindo e reorganizando isso na nossa vida. Essa biblioteca vai te ajudar muito. E eu diria que é um momento, se você vai acompanhar alguém nessa caminhada, é de você sentar e conversar. Puxa, o que está pegando na vida? O que está sendo mais difícil? Finanças? Vamos pegar então um livro que talvez se relacione nessa área também, sobre mordomia e sobre alguma outra área. O que está pegando? É pureza? Então vamos trabalhar algum livro que desenvolva isso. Então essa é uma área em que nós conseguimos trabalhar um pouco mais a fundo. Por fim, a parte dos pais. E os pais são aqueles que vão acompanhar os jovens, mas também vão acompanhar os filhos, vão promover a gestação. É um processo de maturidade. É algum momento de compartilhar as aventuras, é de saber, eu vivi uma experiência com Jesus, tenho vivido, e eu quero compartilhar não só a minha experiência, mas o Jesus da minha experiência. Olha o que diz 1 João 2, ali, esses 2 textos. Primeiro, pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E no versículo 14, pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. E conhecer é algo bem diferente nessa fase. Tem uma história que fala de um rapazinho, que ele era neto de um marinheiro idoso já, que passou 40, 50 anos no mar, em alto mar, passou por tudo. E aí então o vô pega a sua caminhonete, coloca o netinho ali no carro, e ele vai então até a praia, e o filho então toca na areia, bota o pezinho na água e fala, vovô, agora eu conheço o mar. E obviamente o vô olha para o mar, olha para o neto, e ele entende o que o neto está dizendo. Puxa, ele viu o mar pela primeira vez, ele conhece, mas ele não sabe as tempestades, ele não sabe dos ventos, ele não sabe das enrascadas que tem ali dentro, dos perigos do mar, de todos os problemas que aquele velho marinheiro conhece. O pai, ele conhece o pai de uma forma mais experimentada, ele passou por muitas tempestades, ele lidou com muitas coisas. E se você vê uma pessoa experiente na caminhada com Deus, madura espiritualmente, é tão especial de você ouvir. Eu lembro de algumas histórias, de ouvir pessoas que perderam coisas grandes. Por exemplo, a gente teve um professor no seminário lá em teologia,
em São Paulo que se chamava Carlos Oswaldo. E eu lembro até hoje do dia que ele compartilhou que ele estava com câncer, e que no fim foi o que levou, então, para a glória, né? E naquele dia ele chegou, compartilhou uma mensagem sobre confiança em Deus, e ele terminou dizendo: queridos, eu estou com câncer, mas Deus é o mesmo, Ele continua cuidando, Jesus está aqui na minha vida, Ele vai cuidar de cada momento. E foi muito especial a gente ouvir aquilo. Não era um momento fácil, simples, e foi muito complicado todo o processo depois. Era algo agressivo também na vida dele, mas a confiança em dele denotava alguém com maturidade espiritual. Eu conheço o Deus que eu sigo, e é Ele que vai me acompanhar. Nesse processo, os pais, eles vão desenvolvendo algumas coisas. As primeiras coisas que existem nesse desenvolvimento são as suas características. A primeira característica de um pai é ter filho. O que define um pai é ter filhos. Essa é a definição mais básica. Mas é a paternidade no sentido de acompanhar outras pessoas. Eu quero ajudar outras pessoas a crescerem na caminhada espiritual. Segundo, a experiência. Eu já errei, já acertei o bastante para ir alcançando aos poucos a maturidade. O que quer dizer que eu não quero trazer essa pessoa para se parecer mais com o Samuel, é com Jesus, mas para poder dizer, cara, esse caminho que tu está trilhando, eu já trilhei, eu sei que é perigoso, então cuidado. E você compartilhar as experiências são importantes. Por fim, o chamado. Tem bem definido a sua contribuição no reino. Ele começa a entender cada vez mais como ele pode ser uma bênção para os outros, avaliando exatamente o seu coração. Quais são as necessidades nesse momento? Em primeiro lugar, discipular. O discípulo como um filho espiritual, é eu acompanhar outras pessoas e eu ver o crescimento delas. Um pai que não acompanha outros é uma pessoa que estagnou na sua caminhada cristã, porque para um pai desenvolver a sua caminhada também, ele precisa acompanhar outras pessoas. Em segundo lugar, ele precisa compartilhar um testemunho que auxilia para outros também. E por fim, liderar, tomar a frente, tendo em vista conhecer o todo. Quando a gente faz uma avaliação aqui na igreja sobre os presbíteros, o conselho da igreja, de anciãos, a nossa avaliação é alguém que seja maduro espiritualmente, é alguém que seja um pai espiritual, que já esteja acompanhando outros. Então hoje todos os nossos presbíteros praticamente são líderes de grupo pequeno, acompanham pessoas ou lideram ministérios, estão à frente de várias áreas porque denotam exatamente isso, já estão acompanhando. E quando a gente avalia esse processo, a gente olha para a nossa vida, a gente entende que eu nunca estou parado nessa caminhada. Porque se eu não conheço Jesus, é um processo de trazer a descrença para a crença. E do filho para o jovem, do jovem para o pai, e do pai para que possa acompanhar os outros. Então essa caminhada nunca termina, não é algo que eu cheguei num ponto. E é por isso que nós entendemos que discipulado não é algo que simplesmente nós estabelecemos no começo da caminhada e falar, pronto, vai viver a tua vida espiritual. É uma caminhada ao longo da vida. Eu tenho pessoas que me acompanham, pessoas que são referência para mim, e eu creio que são importantes ao longo de toda a nossa jornada, ter pessoas que vão nos acompanhar, que vão ser um apoio para a nossa jornada. Eu não me basto e não posso caminhar sozinho, eu preciso que pessoas me acompanhem. Por fim, os livros talvez que são um apoio nessa área para os pais. Em primeiro lugar, esse livro que eu comecei comentando, A Trilhice e a Videira, ele fala muito sobre alguns princípios, exatamente como a gente pode aplicar na igreja essa ideia. Segundo, o custo do discipulado fala muito sobre o que a gente começou falando na primeira aula, sobre exatamente o texto do custo, que é seguir Jesus. Então esses são alguns livros, mas certamente a gente pode trabalhar muito mais. Nós como igreja queremos promover também mais treinamentos de discipuladores e acompanhamentos exatamente para isso, como aqui a gente está começando. Então a ideia é que você seja cada vez mais equipado para poder também acompanhar outros. Então essa é a perspectiva que nós queremos ser um apoio. Por fim, duas coisas que eu quero já mostrar para vocês. Em primeiro lugar, você quer ser acompanhado por alguém, você quer ser discipulado e você não sabe como? Seus problemas acabaram, tá? No nosso site, nessa semana, vai entrar ali uma aba que é um formulário que tem exatamente essa capinha chamada discipulado. Você vai anotar ali algumas coisas do seu momento de vida atual, quando você se converteu e tudo mais, e através disso a gente quer te ajudar a você ter alguém que te acompanhe, porque nós entendemos que é um processo para todos estarem sendo acompanhados. Segundo lugar eu percebo que a minha caminhada espiritual já é de um jovem, já é de um pai espiritual, eu já tenho trilhado essas caminhadas e eu quero poder acompanhar alguém. Legal.
No nosso site também, nós temos uma aba chamada Envolva-se. E ali nós temos o quarto passo, que é sobre seja um voluntário, sobre servir. E ali você pode escolher a aba discipulado, que você se coloca à disposição de, puxa, eu quero poder acompanhar uma pessoa. Não necessariamente todo mundo que coloque ser discipulador, já no primeiro momento vai ter alguma pessoa para acompanhar junto, porque envolve pré-requisitos. Por exemplo, essa caminhada cristã, em algum momento de maturidade, estar já desenvolvendo isso. Mas, certamente nos ajuda muito, porque sempre faltam pessoas que acompanham outros. É uma coisa constante, porque sempre tem gente nova. E essa é uma alegria nossa, e sempre tem pessoas que precisam ser acompanhadas. Então, até aqui, o que eu quero ir com vocês é a gente poder avaliar esse nosso coração e avaliar a nossa perspectiva de vida.